esse Flamengo só dá perspectiva de vexames. Hoje foi um vexame. E acho que a tabela do campeonato é o menos importante hoje. O Flamengo tem problemas muito mais profundos, muito mais sérios. O Flamengo, se fosse um ser humano, estaria num caso de ter que entrar correndo numa UTI e ser operado. Uma cirurgia de vida ou morte. É ridícula a situação desse elenco tão caro e o comportamento. Hoje o São Paulo teve... Eu não achei que o São Paulo fez nada demais. O São Paulo se organizou melhor e fez um jogo correto. Segundo tempo, nem atacou. Defendeu ali a sua vantagem, porque o São Paulo é um time com os nervos à flor da pele. São Paulo é um time angustiado, desesperado, vinha de uma derrota feia para o Fluminense do Rio, jogando muito mal, muitos erros individuais, coletivos. Quanto ao adversário assim, o que tem que fazer a outra equipe? Especialmente quando são dois grandes clubes do futebol brasileiro. Você vai para matar. O que fez o Rueda hoje? Aliás, o Rueda é extremamente infeliz do começo ao final. Montou um time sem centroavante, inventou Giovânio na função, que realmente não dá para entender. Ele é melhor colocar o Viseu, que eu acho fraco, mas é da posição, ou o próprio Paquetá, que vem jogando. E até o Berrio, atuando no comando do ataque, faria mais sentido, porque já fez esse papel outras vezes no Atlético Nacional e no próprio Flamengo em alguns momentos. O Flamengo fez o quê? No começo do jogo, o São Paulo chegou até 82%, 81% de posse de bola, porque o Flamengo ficou esperando o São Paulo. Ora, bola, você está jogando contra um adversário fragilizado, que depende do resultado, você vai para cima. O Flamengo fez o contrário. Vamos ver se o Rueda agora consegue explicar, né, o inexplicável. E se você pegar as últimas vitórias de São Paulo, inclusive essa com o Sport, foi dramática, né, com defesas no final. Hoje o Flamengo o Sidão trabalhou no final do jogo, fez defesas, mas estava 2-0. O que eu não entendo no caso do Rueda, foi primeiro a opção do Giovânio, mais à frente com o Everton Ribeiro, estranho. E depois ter ido ao Pacaembu para jogar no contragolpe contra um adversário que está fragilizado e tomar o segundo gol num grande contra-ataque do São Paulo. Em 4 toques, o São Paulo fez o gol. O Hernani vem lançado na corrida, cabeceia completamente livre. Ou seja, o time do Flamengo ele tem problemas muito maiores. Não acho que o Rueda, acho que ele é um dos responsáveis pela atuação de hoje, porque ele montou muito mal a equipe. Mas o problema é muito maior. O problema envolve uma filosofia, uma mentalidade perdedora, um paternalismo evidente com relação aos jogadores. Hoje, por exemplo, o Flamengo discute com o pessoal do Guerreiro, lá, os agentes dele, a renovação de contrato. O Guerreiro não jogou hoje. Desconforto muscular. Vai daqui a pouco para a Nova Zelândia. Vai desfalcar quantos jogos? O jogador mais caro do elenco. Relação custo-benefício, 6 gols no Campeonato Brasileiro, 3 contra a Chapecoense na goleada de 5-1 no primeiro turno. Só o Dudu já tem 6. O Hever já está passando por ele, o Diego tem mais gols do que ele, sem jogar bem o Diego, que não faz um bom campeonato, né? Tem altos e baixos e tudo mais. Então, assim, por que se discute isso? Por que não se discute se vale a pena renovar com um jogador tão caro? Por que não se discute os problemas do elenco e do clube? São muito maiores. E hoje foi mais uma vergonha. Eu acho que é uma vergonha perder para o São Paulo, na situação que o São Paulo está hoje, com o investimento que tem o Flamengo, é uma vergonha. Em qualquer lugar. Ainda mais perder como perdeu. Por quê? Porque uma coisa é o São Paulo, a história, o clube, babá. A outra é o São Paulo fragilizado, vindo de uma derrota para o Fluminense, jogando fora do seu habitat natural, que é o Morumbi, indo para o Pacaembu, que tudo bem, é um estádio legal e tal, mas não é a casa do São Paulo, onde o São Paulo vinha jogando habitualmente, e o time sequer oferecer resistência. Tomou 2-0, e poderia ter tomado um terceiro, teve uma boa defesa do Diego no primeiro tempo, do Diego Alves no chute do Prato, né? De uma maneira, a atuação do Flamengo é tão ridícula, o Sal vai falar sobre isso daqui a pouco, que teve um gol com a mão, com o braço do Prato, e isso até se perdeu, e porque realmente virou questão menor. Ao contrário do jogo do Vasco contra o Corinthians em Itaquera, que foi o lance decisivo, foi o lance que começou a definir a vitória do São Paulo, mas eu acho que aquilo se esfarela no meio eu não vou nem chamar de mediocridade, que seria elogio. O Flamengo não foi medíocre, foi horroroso, né? E é um time, um elenco que não deu, não funciona mais. Um detalhe importante, o Flamengo agora, faltando 8 rodadas, não consegue sequer igualar a campanha do ano passado. Fez 71 pontos no ano passado, com um elenco inferior, com menos investimento, viajando pelo Brasil, jogando 33 das 38 rodadas fora da cidade do Rio de Janeiro. Então, viajar para lá e para cá. E aquele time tinha Márcio Araújo de titular, Rafael Vaz de titular, né? Com esses caras de titular. Um técnico que entrou no meio do campeonato vindo do time de base, o Flamengo fez 71 pontos. O Flamengo, se vencer todos os jogos, que é a meta maluca do Rueda, que não vai ganhar todos os jogos, né? Pode chegar a 70. Né? Fechou o turno 18 pontos atrás do Corinthians. E o Corinthians dá sinais aí de que ele está a fim de disputar o campeonato. Ele está a fim de brigar com outros. Ele não quer ganhar sozinho, né? Quem vem para a briga? Ele está chamando já tem um tempão. Alguns estão ali timidamente tentando se aproximar. O Flamengo, em momento algum, tentou. Então, é um fracasso total. E mesmo Sul-Americana e tudo mais, agora pode ficar pior. Pode ser eliminado da Sul-Americana e pode ficar fora da Libertadores. Essas duas possibilidades, elas duas são reais. São reais. Não estou falando nem de fase de grupos, não.
Estou falando de ficar de fora da Copa Libertadores da América do ano que vem. Pré-Libertadores. De tudo. O Flamengo hoje corre todos esses riscos. Muita gente discute e quer colocar o seguinte, e se fosse o zagueiro, teria marcado esse pênalti aí, se fosse o zagueiro, nesse lance que a gente pode dizer? Eu te pergunto. Se fosse o zagueiro, nesse lance? É pênalti? A regra é a mesma para o zagueiro e para o atacante. Você não vai marcar esse pênalti do zagueiro. Tem muita discussão no mundo da arbitragem, a mão trazer benefício para o atacante. Para mim isso é muito claro. O zagueiro não vai... A não ser que o zagueiro deixe o braço para afastar o perigo. Exato. Você marcaria o pênalti? Não. Se a bola bate no braço dele... Eu escutei no rádio, inclusive. Aliás, é impressionante como se minimizou esse lance, né? Esse lance foi minimizado em transmissão de televisão para o Rio, lá para a rede, em rádios aqui de São Paulo. Eu acho assim, duas coisas. A atuação do Flamengo é ridícula, mereceu perder, ponto. Ao contrário do Vasco e Corinthians, que foi mais assintoso e o lance capital do jogo, na parte final. Eu acho que existem diferenças. Mas uma coisa, até eu escutei numa rádio aqui em São Paulo assim, o braço estava junto ao corpo. Peraí, o zagueiro, quando ele abre o braço, ele tenta tirar vantagem a bloquear a bola. Quando está junto ao corpo, sinal de que ele não tentou tirar vantagem. Mas há situações que ele pode dar um migué, deixar o braço no caminho. Se deixa o braço no caminho, né, para impedir o gol, faz assim com o corpo e tal, eu acho que é pênalti. Ele deixou o braço. Nesse caso, eu acho que o Prato fez isso, deixou o braço para levar vantagem. Não, a colocação é a seguinte, né, Mauro? A minha maneira de interpretar. O corpo do Lucas Prato, se tivesse nesse movimento... Faz assim com o braço. Se o movimento tivesse com esse braço, seria gol? Se o braço estivesse para trás? Não. Para mim, o braço à frente ajudou no domínio. A bola. Ajudou no movimento, ajudou no domínio. Sabe, esse gol com a mão não dá. Em hipótese alguma, gol com a mão não dá. Eu não consigo entender. Gol com a mão, para mim, é invenção de vocês, árbitros, ex-árbitros. Não dá. Gol com a mão não dá, em hipótese alguma. Pôs a mão na bola, entrou no gol, não pode valer, gente. Não, eu bem, Mauro. O futebol tem que simplificar as coisas. Gol com a mão não vale. Acabou, ponto final. Porque se você fica interpretando, mas numa Copa do Mundo, no final de campeonato, mas bateu na mão, não sei o que, teve intenção, acabou. não tem, bateu na mão. Intenção, né? O gol é o lance decisivo, uma coisa é uma falta, até um pênalti. Agora, um gol com a mão não dá. Repito, para quem chegou nesse instante, o jogo, acho que a vitória do São Paulo, eu não discuto, e a atuação do Flamengo foi ridícula, mais uma. Mas gol com a mão, para mim não dá. E esse cara atrás do gol não serve para nada também, né? Pelo contrário, ele falou que não foi nada. Falou que não foi nada. Falou que não foi nada. E o time do Flamengo é tão banana, é tão passivo, que nem reclama. É verdade. Não reclama. Né? Só o Diego Alves, mas ele não encontra eco nos seus companheiros. Aí, pô, vou falar sozinho aqui, que é outro sintoma para o torcedor prestar atenção. Os caras não, os do Vasco reclamaram. Lá em Itaquera. Muito. Bastante. Martin Silva foi o primeiro. Ficou furioso. Ali o goleiro reclama, ninguém reclama. Pô, não adianta, vou ficar eu sozinho, vou tomar um cartão aqui. O Hever, que é o capitão, não fala nada do lado do lance. Ninguém fala nada. Uma passividade impressionante.